boa tarde. Mais uma vez nós estamos aqui dando continuidade ao nosso assunto de ligações químicas. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre a teoria do octeto, ligação covalente e ligação iônica. No segundo vídeo foi sobre ligação iônica, o terceiro sobre ligação covalente. E hoje, no vídeo de hoje, nós iremos continuar falando de ligação covalente, mas numa abordagem um pouco diferente. Nós iremos verificar os elementos que fazem ligação covalente que não atendem à regra do octeto, porque nós sabemos que a regra do octeto diz que a maioria, não todos, mas a maioria dos elementos químicos se estabilizam quimicamente quando ficam com 8 elétrons na última camada. Porém, existem alguns elementos químicos que se estabilizam com menos do que 8 elétrons. Nós iremos conhecer alguns casos. O primeiro caso é o boro. Ele é um elemento químico que se estabiliza com 6 elétrons na sua camada de valência. Vamos verificar isso. Boro, quando eu faço sua distribuição eletrônica, é um elemento químico que tem 5 elétrons, um S2, 2S2, 2P1, e coloco nas camadas, a última camada do boro é a camada L, tem 3 elétrons. Já o Flu, que tem 9 elétrons, a sua distribuição eletrônica está aqui, um S2, 2S2, 2P5, a última camada tem 7 elétrons. Quando eu vou montar essa estrutura, como já falei no vídeo sobre ligação covalente, o elemento que precisa de mais elétrons é o elemento que vai ficar no meio, cercado pelos elementos que precisam de menos. O elemento químico boro, ele tem 3 elétrons, a representação aqui, que são as bolinhas pintadas de azul, boro, o símbolo dele. E de 3, se ele tem 3 elétrons, ele pode fazer no máximo 3 ligações covalentes, 3 compartilhamentos. Então ele vai precisar de 3 átomos de Flu. Cada Flu tem 7 elétrons na última camada. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, perdão. 2, 4, 6, 7, os vermelhos. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Então eles compartilham esses elétrons. Quando há um compartilhamento, que é depois que há um circula os 2 elétrons, esses pares pertencem aos 2 átomos ao mesmo tempo. Porém, cada elétron vem de um átomo, mas você pode verificar que o Flu agora tem 2, 4, 6, 8. Cada átomo de Flu tem 8, 2, 4, 6, 8. E o boro ficou com 2, 4, 6. Ou seja, ele se estabilizou fazendo ligação covalente com menos de 8 elétrons e fugindo assim da regra do octeto. A fórmula estrutural do composto é essa, Flu se ligando com o boro 3 vezes através de ligações simples, né? E a fórmula molecular fica BF3. O boro aparece uma vez e o Flu 1, 2, 3. Então, o boro, ele é um elemento que foge à teoria do octeto porque ele se estabiliza com 6 elétrons. Um outro caso é o berílio, que se estabiliza com 4 elétrons apenas. A distribuição eletrônica do berílio mostra que ele tem 2 elétrons na última camada e o Flu tem 7. Quando eu vou fazer a ligação do Flu com o berílio, como o berílio é um elemento que precisa de mais elétrons para se estabilizar, e eu coloco o berílio no meio com seus 2 elétrons de valência e os Flu com seus 7, 2, 4, 6 e 7, que eu faço o compartilhamento, o Flu fica com 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, e o berílio fica com 2, 4, que é a quantidade de elétrons que ele precisa para se estabilizar. A fórmula estrutural fica essa, e a fórmula molecular BeF2. Então veja que nem sempre os elementos químicos se estabilizam com 8 elétrons. E como já foi dito no início do assunto de ligações químicas, a gente sabe que existem outras teorias sobre ligações químicas mais abrangentes que justificam essa situação, porém elas só são indicadas para o ensino superior. No ensino médio, a regra do octeto, a teoria do octeto responde bem e nos dá os resultados que a gente precisa. Além do boro, berílio, nós temos outro caso, é o alumínio. O alumínio também é um elemento que se estabiliza com 6 elétrons. Quando eu faço a ligação do alumínio com o cloro, o alumínio tem 3 elétrons na última camada, o cloro tem 7, que eu monto a estrutura, vejo o alumínio precisa de mais ligação, é o elemento que vai ficar no meio. Então ele vai se ligar com, se ele tem 3 elétrons, a quantidade de ligação máxima que ele faz são
3, para se ligar com mais, compartilhar 3 elétrons. Ele vai precisar de 3 átomos de cloro, cada um tem 7 elétrons. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Quando compartilham os pares, cada cloro fica com 8, porque o par que está circulado pertence aos 2 elementos ao mesmo tempo. 2, 4, 6, 8. E o alumínio fica com 2, 4, 6. Ou seja, se estabiliza com 6 elétrons ao invés de 8, como previa a ligação, a teoria do octeto. Aqui fica a fórmula molecular. A gente sabe que cada par compartilhado é representado por um tracinho. E a fórmula estrutural, fórmula eletrônica, fórmula estrutural. E a fórmula molecular, que é o AlCl3. Então, resumindo o nosso vídeo de hoje, eu mostrei 3 elementos químicos que fazem ligação covalente e que fogem à teoria do octeto, se estabilizando com menos de 8 elétrons. O boro e o alumínio que se estabilizam com 6 e o berílio que se estabiliza com 4. Espero que vocês tenham compreendido. E a gente vai continuar falando no vídeo seguinte sobre ligação covalente dativa, para que a gente possa fechar esse ciclo de vídeos sobre ligações químicas.